Olá, muito bom dia, bem-vindos ao webinar do público. Hoje vamos falar do regresso às aulas, de um regresso num ano letivo como nunca se viu antes, em que vai haver novas regras, professores, alunos, pais, encarregados de educação, toda a gente vai ter que viver com esta nova realidade. E é isso que vamos discutir aqui hoje. Para cá temos vários convidados, a começar pelo Secretário de Estado da Educação, João Costa, a psicóloga e investigadora Margarida Gaspar de Matos, Jorge Amil Dias, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional da Associação de Pais, e Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Muito bem-vindos a todos, muito bom dia a todos e muito obrigada pela vossa presença e por poderem despender este tempo para falar com os leitores do público. Senhor Secretário de Estado, vou ter de começar por si. Daqui a uma semana, menos de uma semana, as aulas vão de facto começar a arrancar, algumas delas já começaram, já existem até situações em algumas escolas privadas de turmas que já estão em quarentena e, portanto, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é sobre o compromisso que foi assumido pelo Primeiro-Ministro António Costa no dia 11 de abril, de que o ano letivo iria iniciar-se, e vou citar, assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos a todos os alunos dos ensinos básico e secundário. Esta promessa vai ser cumprida? Bom, muito bom dia a todos. Queria agradecer ao público o convite para estar aqui, cumprimentando também todos os meus colegas não é de mesa, de janelinhas de Zoom que acompanham este debate, e agradecendo também os muitos contributos das várias frentes que aqui representam e também nas pessoas que têm estado ao Ministério da Educação para podermos começar este ano letivo com alguma tranquilidade e com muito mais cuidados e conhecimento do que tínhamos em março, quando todas as escolas foram encerradas. Queria também só muito rapidamente aproveitar este momento para prestar a minha homenagem à memória do Vicente Jorge Silva. A comunicação social está de luto e o público em particular, e foi ele que me fez leitor do público e foi um transformador e um passo muito sério na liberdade de imprensa em Portugal, e não queria deixar de fazer esta menção transmitida. Em nome do público, muito obrigada. Bom, indo diretamente à questão, nós temos neste momento várias frentes abertas na preparação deste ano letivo. As garantias de segurança, as garantias de bem-estar, as condições de ensino e aprendizagem, e também no meio de tudo isto um plano de transição digital na educação que está em marcha muito acelerada, digamos assim, ou seja, nós temos já processos de aquisição em curso, de muito trabalho com operadores, um programa de formação de professores que já está em condições, aliás, já começou a ser desenvolvido entre a Direção-Geral da Educação e os centros de formação de associações de escolas, e temos também trabalho em curso com vários parceiros, também com os editores, para o desenvolvimento de recursos educativos digitais. Esta operação é uma operação de monta. Nós estamos a falar da aquisição de cerca de 1,5 milhão de equipamentos para chegarmos, como está definido no programa do governo, a uma abordagem universalista, chegando a todos os alunos e a todos os professores. Enfrentamos neste momento, como se sabe, isto é público, uma grande redução da capacidade de fornecimento da indústria nesta área. E por isso todos os procedimentos concursais, todas as adjudicações estão a ser feitas na aceleração máxima, mas também tendo em conta estes constrangimentos. O que é fundamental é que nós conseguimos mobilizar, tanto na reprogramação dos fundos comunitários, como na famosa bazuca, verbas muito, muito significativas para que esta realidade aconteça. Terá de acontecer de uma forma gradual, e por isso o Programa de Estabilização Económica e Social prevê começar por fornecer equipamentos aos alunos mais carenciados e ir então expandindo
ao longo do ano. Já tem alguma data? Já tem alguma data para esse início, pelo menos? Nós teremos seguramente já a fazer distribuições ainda no primeiro período. Não lhe vou dizer se é 1 de outubro, se é 29 de setembro, se é 15 de outubro, porque seria responsável da minha parte, dada a complexidade da operação. Outra das questões que tenho que lhe colocar, e depois já vamos mesmo passar ao debate, tem a ver com o caso dos professores em grupos de risco, que é um tema que tem sido bastante falado, porque apesar de serem funcionários públicos, quer dizer, neste caso, e havendo esta possibilidade, este plano B de um ensino à distância, que na realidade pode acontecer a qualquer momento, numa turma, em várias turmas, até numa escola, não é? Esperemos que não. Existe já algum plano para estes professores, para que não tenham pura e simplesmente de meter baixa numa situação em que de facto eles podem trabalhar e neste caso eu creio que toda a mão de obra é pouca? Bom, ainda bem que faz a pergunta, Rita, porque acho que é importante clarificar e têm surgido algumas dúvidas sobre esse aspecto. Bom, em primeiro lugar, como é evidente, e o Dr. Jorge Dias será muito mais capaz do que eu de explicar isto, a pertença a um grupo de risco não é uma condição abstrata, não é? Uma condição que tem de ser atestada e o ter alguma condição, uma determinada condição clínica, não significa necessariamente estar em risco para Covid, para a contaminação por Covid. Dou um exemplo e vou dar exemplos que já nos chegaram ao Ministério da Educação e que nós temos sempre para a saúde e para as autoridades de saúde, não temos a mínima competência para dar resposta nesse sentido. Pessoa que teve um problema oncológico há 15 anos e está, ou há 5 ou há 6, e as questões estão controladas, deve pertencer a grupo de risco, está impedida de trabalhar, vamos lá ver, teoricamente é do grupo de risco, mas a questão é uma avaliação circunstancial, casuística, aliás, se a sua condição global é ou não é incompatível com o trabalho presencial. A mesma coisa, por exemplo, com hipertensão. Há hipertensão controlada e há hipertensão descontrolada. Mas vamos admitir que, de facto, está nesse grupo. Agora vamos aos casos em que estamos efetivamente perante um impedimento de sair de casa. No fundo, é disso que estamos a falar. Nós, o que temos na preparação deste ano letivo, e aquilo que as escolas fizeram com um enorme trabalho durante este verão, foi preparar cenários múltiplos, ou seja, se em função da evolução da pandemia for necessário transitar para um regime misto ou para um regime não presencial, como é que se age para não sermos apanhados de surpresa como fomos em março. E esse trabalho na mão das escolas está feito. A condição, então, que se aplica aos professores e aos funcionários da escola é semelhante a todas as condições a todos os trabalhadores no setor público e privado. Ou seja, se a minha função é compatível com trabalho não presencial, então eu posso desenvolvê-la. Se a minha função é incompatível, então eu tenho que colocar em baixa médica. Não é? No caso específico da educação, no momento em que temos aulas em regime presencial, isto significa que há uma incompatibilidade com o trabalho não presencial. Não é? Se tivermos transição para outros regimes, então essa condição pode ser reavaliada em função disso mesmo. Portanto, este é o princípio base. Repare, a confusão que por vezes tem instalado mas no terceiro período do ano passado foi possível trabalhar a partir de casa e agora já não vai ser possível. Pois, porque no terceiro período do ano passado tivemos num regime não presencial e agora vamos estar num regime presencial. Portanto, a situação é esta, eu entendo perfeitamente as dúvidas que surgiram, mas penso que a resposta é relativamente simples. Manuel Pereira, passo para si, volto a apresentar, porque nem sempre as pessoas fixam o presidente da Associação
Nacional de Dirigentes Escolares, o que é que tem a dizer sobre isto? Não há já trabalho que estes professores possam fazer, mesmo começando com este regime presencial que se deseja que se mantenha até ao fim do ano letivo, não é? Seria excelente. Olá, bom dia. Cumprimento também todos os intervenientes no painel, agradeço ao público o convite. É sempre uma oportunidade fantástica poder, de alguma forma, mostrar aquilo que se passa nas escolas e quais são os grandes desafios que as escolas neste momento enfrentam. Relativamente aos professores que, de alguma forma, se sentem em risco. Este tem sido uma das questões que o sistema vamos colocando. Percebemos que há profissões em que o teletrabalho não faz sentido nenhum. Uma educadora de infância estar em casa em teletrabalho e os alunos na sala não faz sentido nenhum. Não é possível, é realista. À medida que os alunos vão ficando mais velhos no secundário ou no terceiro ciclo, e até seria possível que o professor desse aulas em casa, mas também precisávamos de um ou outro na sala a tomar conta dos alunos. Portanto, eu percebo que de alguma forma não é realizável ter pessoas a fazer teletrabalho com os alunos na escola. E, portanto, enfim, as regras são essas. Custa-nos um pouco sentir que aquelas pessoas que se sentem mais fragilizados e cuja fragilidade está devidamente atestada, que tenham que justificar a sua ausência a partir dos primeiros 30 dias usando um atestado médico quando de facto não estão doentes. Isto, enfim, é uma situação que de alguma forma é pouco simpática, mas também percebemos as circunstâncias e percebemos que se de alguma forma houvesse corda livre, deixe-me usar a expressão, enfim, seriam muitas centenas de pessoas que de alguma forma testariam, alegariam que não estariam em condições de trabalho. Tal é o pânico que em alguns está instalado. E nós somos testemunha disto todos os dias. Portanto, enfim, existe esse pânico, Manuel? Em algumas pessoas, sim. Existem alguns professores, existem alguns funcionários, existem alguns pais, nós sabemos isso. O nosso principal trabalho nas escolas neste momento é trabalhar a confiança. Trabalhar essencialmente a confiança de todos os atores. Eu costumo dizer às vezes, enfim, a título de brincadeira, e não levarão a mal se eu voltar a repetir, que o negócio da escola deixou de ser essencialmente educação ou ensino. Neste momento, o principal negócio é a confiança. Nós temos que garantir a confiança de todos os atores e temos que garantir a confiança essencialmente dos encarregados de educação. E só podemos garantir a confiança se todos nós estivermos confiantes. E foi para isso que estivemos a trabalhar todo este tempo no verão, nós nos temos das escolas, para planificar, para organizar, para prevenir e prever todas as possibilidades que pudessem vir a acontecer. E neste momento, enfim, dadas as limitações e as circunstâncias, e reconhecendo que nem todas as escolas são iguais, que são todas diferentes, as circunstâncias físicas de uma escola são diferentes, muitas vezes e a maior parte das vezes, das circunstâncias físicas da escola vizinha, e, portanto, tendo presente isso, todos nós tentamos encontrar soluções para os espaços onde estamos a trabalhar, todos nós tentamos encontrar soluções para a comunidade educativa onde estamos inseridos, e estamos preparados para começar na próxima semana. Aliás, já poderíamos ter começado esta semana. Porque, na prática, enquanto milhares de pessoas estiveram confinadas, nós nos temos da escola todos os dias. Eu falo pela direção das escolas. E todo o tempo que estivemos na escola foi exatamente a fazer isso. É tentar planificar, programar. O grande desafio agora é incutir confiança nos encarregados de educação. E este trabalho é um trabalho que estamos a realizar todos os dias, mas a escola está aberta há muitas dezenas de anos. Se os pais já confiavam em nós, e agora vão ter que confiar por uma área de razão. Nós sabemos que o maior bem das famílias não é depositado no banco ou na Caixa Geral de Depósitos, é depositado todos os dias nas escolas. E sabemos que este é o bem mais precioso. Nós temos consciência disso. E é por isso que estamos a trabalhar para garantir aos encarregados de educação às famílias que os seus filhos, quando chegarem à escola, vão ter as condições essenciais, as possíveis, na maior parte dos casos, para garantir que os alunos possam estar num processo de aprendizagem que lhes garanta estabilidade suficiente, seja ela física, emocional ou em termos de aprendizagem. Essa palavra possível tem sido uma palavra muito, muito usada, não é? E é uma palavra às vezes um bocadinho traiçoeira. É verdade. E ela existe, está escrita nos documentos, nas orientações da DGS, e já percebemos, e fomos percebendo ao longo destas semanas em que este tema tem sido, de facto, muito discutido, que o que é possível para uns não é possível para outros. Da sua experiência, do contacto que tem com os diretores de várias escolas, nós estamos aqui perante realidades muito distintas. Há escolas que têm muito espaço, há escolas que têm pouquíssimo espaço, há escolas que têm muitos alunos, há escolas que estão quase vazias. Falávamos
Há pouco, como estamos aqui todos neste painel, mas na realidade estamos espalhados pelo país, existem muitas diferenças entre, por exemplo, uma escola no interior que tem poucas crianças, infelizmente, mas que se calhar nesta altura essa é uma vantagem para a organização dessa escola, e poderemos ter, por outro lado, escolas em centros urbanos completamente lotadas, com turmas de 28 alunos e às vezes até com más condições físicas. Ainda há muitas escolas com más condições físicas ou com espaços muito apertados em que não se consegue fazer tudo aquilo que era suposto. Como é que isto se vai resolver? Ou seja, da sua experiência, quais são os caminhos que têm sido seguidos? O sempre que possível dar resposta a tudo. Aliás, esta é a visão pragmática das orientações do Ministério da Educação, pedindo-nos para implementar as regras da Direção-Geral de Saúde, sempre que possível. E é isso que estamos a fazer, desde logo. Há escolas onde é possível que cada turma, e falo essencialmente no segundo, terceiro e secundário, ciclos de secundário, é possível que cada turma possa usufruir sempre do mesmo espaço, possam ter aulas sempre no mesmo espaço. E isto é uma vantagem destas escolas. Mas há outras onde tal não é possível. Desde logo falo da escola onde eu estou a trabalhar. Eu tenho muito mais turmas do que as salas tenho disponíveis e tenho que garantir escola a tempo inteiro. Isto é, vou ter que ter um sistema rotativo, como já tinha, de utilização de salas, e enfim, às vezes também jogando com as aulas de educação física e às vezes com manhãs ou tardes livres, sempre for possível, e atendendo à carga curricular dos alunos. Depois, as salas de aula são relativamente pequenas, têm áreas na ordem dos 50 metros quadrados ou menos. Com turmas com mais de 20 alunos, normalmente não é possível garantir os distanciamentos, enfim, indicados. Mas, enfim, garantiremos outras condições, garantiremos o uso obrigatório de máscaras, garantiremos o processo de desinfecção constante de mãos e de espaços a utilizar. Isto empurra-nos, de repente, para a necessidade de termos mais assistentes operacionais, que é outro velho problema que poderemos falar a seguir. Mas, enfim, as escolas, de forma pragmática e seguindo as linhas orientadoras pragmáticas do Ministério da Educação, faz aquilo que lhe compete, atendendo às circunstâncias e ao espaço físico que tem. E, portanto, volto a repetir, acho que estamos em condições de garantir aos encarregados de educação das nossas localidades, genericamente, que conseguimos cumprir genericamente as condições essenciais para que os seus filhos estejam, enfim, seguros nas escolas. As escolas são todas diferentes umas das outras, eu repito isto todos os dias. E muitas vezes, e o Sr. Secretário de Estado está aqui, muitas vezes o Ministério ou o Governo, quando toma decisões, toma para uma escola que não existe. Toma decisões para uma escola tipo. E depois há escolas onde essas decisões são aplicáveis e são extremamente positivas, e há outras decisõões que às vezes não são tão aplicáveis noutras escolas. Isto também nos reporta para a necessidade das escolas terem cada vez mais autonomia em áreas fundamentais como é esta, e a verdade seja dita, nesta fase o Ministério, de forma direta e em muitos casos subliminar, atribui-nos essa responsabilidade e essa autonomia que nós fomos exercendo, e a maior parte dos casos tenho a certeza que de forma positiva e de forma, enfim, de registar. Agora, enfim, o interior do país é diferente do litoral, e referiu que há escolas no interior do país onde efetivamente o grande problema é a falta de alunos. Nós temos conhecimento publicamente que há uma direção de um agrupamento de escolas que está todo infectado, e, enfim, foram infectados, a equipe diretiva está a trabalhar em casa, mas o agrupamento tem menos de 200 alunos. Portanto, é uma escola relativamente fácil de gerir e não há grandes problemas. Há escolas onde há salas... Esta escola vai começar sem a direção presente, é isso? Haverá pessoas que substituam a direção, como é óbvio, há sempre. Nós temos um grupo de gestão intermédia nas escolas que pode assegurar o funcionamento das escolas na perfeição, sem problema nenhum, todos os dias, e mais ainda, se tiverem, com as novas tecnologias, é possível manter a direção, da forma como estamos a falar agora, todos os dias na escola. E, portanto, é possível gerir a escola, mesmo à distância, e muito mais ainda numa escola, enfim, com tão poucos alunos como esta que eu me estou a referir. Também no Distrito de Viseu, enfim, mas são todas diferentes as escolas, como eu disse. Há escolas que têm muitos espaços e onde é mais fácil, em termos de plano de contingência, aplicar regras. Há escolas que têm pouco espaço, onde naturalmente é mais difícil. Mas com muito espaço, ou com pouco espaço, ou com regras definidas para o caso da educação física, ou para os velhos, ou não, enfim, vamos adaptar a nossa realidade, vamos adaptar os espaços, vamos criar, e já fizemos isso, regras. Nós definimos um plano de contingência que foi aprovado por todos os órgãos da escola e da comunidade, no Conselho Geral, foi discutido durante vários meses com os responsáveis da saúde. Enfim, agora o nosso grande desafio é aplicar as regras do plano de contingência e garantir que os alunos vêm para a escola motivados,
que os pais sentem que os seus filhos são seguros e, mais ainda, também sentem que ficam seguros em casa. Porque desta vez não é a saúde dos nossos filhos que está em causa. É a saúde dos nossos filhos, sim, mas essencialmente a saúde de todos, porque na escola é o principal espaço onde é possível, se não houver cuidado, haver contágios. E em casa a mesma coisa, porque os pais trabalham todos em diversos locais e, portanto, se não houver cuidado nas famílias, se não houver cuidado na escola, temos criado o caldo perfeito para que a pandemia possa alastrar. E nós temos consciência disso. E o nosso grande desafio neste momento é falar com os pais, com os encarregados de educação e fazer deles o nosso principal aliado neste processo. Porque não nos basta a nós fazer cumprir todas as regras na escola, precisamos da ajuda dos encarregados de educação para também tentar que em casa se cumpram todas as regras e que estejam permanentemente em contato connosco, caso alguma situação mais anormal aconteça, para de imediato nos avisarem para que possamos tomar as medidas necessárias. O Jorge Ascensão já está ali a dizer que sim com a cabeça. Jorge Ascensão, olá, bom dia novamente. Os pais estão como? Como é que estão os pais? Estão muito preocupados? Estão uns mais tranquilos que outros? Acha que os pais foram, de facto, englobados neste processo ou acha que ficaram um bocadinho à margem? Muito bom dia, cumprimentar todos que estão aqui nesta discussão e todos os que nos estão a ouvir e a escutar. Houve vários ritmos, é verdade. Os pais, alguns deles tiveram que apanhar o comboio, foram a correr e a saltar para dentro do comboio para tentar perceber. Tudo aquilo que foi dito aqui, por Manuel Pereira, é bem verdade. Nós sempre dissemos que é importante garantir a segurança na escola, mas não chega. E dissemos desde o início, dissemos isso em julho, que era preciso que este plano, que o planeamento do ano letivo fosse feito em comunidade. E houve escolas que envolveram as associações de pais, mas houve escolas que não envolveram. Houve autarquias que se envolveram, mas houve autarquias que não se envolveram. E eu conheço exemplos de autarquias que criaram espaços, tão importantes às vezes para estas questões, e houve autarquias que, por isso, simplesmente não estiveram presentes. E, portanto, e continuam a fazer o mesmo que fazíamos até aqui. É óbvio que os pais estão, e nós estamos a tentar, desde há muito, com o que escrevemos e com o que dizemos, com as várias reuniões que temos com as associações de pais, incutir esta confiança que aqui foi falada, que para nós é fundamental e todos têm consciência disso. A grande maioria está ciente da importância de voltar às escolas, mas obviamente quer ter essa confiança e sentir essa segurança. Como é que nós podemos sentir essa segurança? Com diálogo e com feedback, com comunicação e com informação clara. E isso não existiu sempre. Eu não sei se tem esse feedback, mas eu tenho algum, e neste momento há pais que não fazem a menor ideia de como é que a escola dos seus filhos está organizada. Ou seja, a única coisa que existe é um calendário de apresentações, tal qual como no ano passado. E isso causa imenso stress nos pais. Sim. Como é que... Porque é que nestas escolas, ou em algumas escolas, porque é que os pais não têm essa influência? Também é culpa dos encarregados de educação? São algumas escolas que não fazem essa ponte, que afastam os pais? Como é que isto se consegue resolver? Isto poderia ser uma excelente altura para envolver ainda mais as pessoas, e porquê é que não acontece? Na própria pergunta, a Rita está a dar a resposta, como é óbvio. Há aqui corresponsabilidades. Há famílias que só agora é que estão a perceber que precisavam de mais informação. Todos os anos letivos nós temos preocupações. Aqueles que entregam os filhos pela primeira vez. Aliás, eu percebo a expressão do Manuel Pereira, mas a maior parte de nós não deposita os filhos na escola. Nós queremos estar com o processo educativo. E às vezes as escolas não deixam, não têm confiança em si próprias para aceitar opiniões externas também. Portanto, existe de tudo. E há famílias que negligenciam. E, aliás, nós estamos aqui muito preocupados também com este regresso pela grande percentagem ainda de crianças que em sua casa não têm uma família, não têm um lar. E, portanto, para além de, se mais à frente ainda for possível falarmos daquilo que são a educação específica, daquilo que é a educação especial e daquilo que são as terapias interrompidas há mais de 6 meses e que temos de fazer tudo por tudo para que elas não voltem a ser interrompidas. E isto exige, obviamente, dos recursos, mas exige esta responsabilidade de cada um. É verdade que há pais que estão muito intranquilos, ainda não receberam muita informação, por vezes recebem a informação por um papel escrito, e não é a melhor forma. E este ano não vamos ter as reuniões
do primeiro dia de aulas, onde vamos esclarecer um conjunto, onde se esclarecem um conjunto de dúvidas com os pais, e por isso seria interessante, por exemplo, criar esta forma de podermos contactar e comunicar. As associações de pais devem também assumir esta responsabilidade, reunir com os seus diretores e fazer reuniões com os pais representantes de turma e com os pais em geral. Algumas estão a fazê-lo. Nós procuramos também, através do suporte digital, já que não podemos estar em presencial, através do suporte digital facilitar. É fundamental ter essa informação para estarmos tranquilos. Toda a gente sabe que há risco, toda a gente sabe que os nossos filhos não estão na condição que nós gostaríamos que estivessem. Desde logo, não podem, quer dizer, eu espero que brinquem, mas que não podem estar com o normal afeto que estão uns com os outros, a proximidade. Fala-se muito de distanciamento, quer dizer, saiu cá para fora esta ideia do distanciamento, sabendo que ele não é realista, quando tem que haver outras medidas, provavelmente, que compensam um menor distanciamento e, sobretudo, porque os nossos filhos precisam de socializar uns com os outros e de comunicar uns com os outros. E é preciso ter aqui bom senso. Por exemplo, uma das coisas que me preocupa é esta ideia de diminuir os intervalos. Eu até admito que tenham essa preocupação com a diminuição de intervalos, mas pelo menos façam então mais intervalos. Não é possível estar tanto tempo com uma máscara, sentado e quieto, sem reagir, ouvir o professor a falar. E, portanto, eu espero e acredito que os professores têm essa capacidade, essa pedagogia, esse bom senso de tornar a aula mais dinâmica de uma forma segura. E é preciso, quando sai uma orientação a dizer que vamos diminuir os intervalos por causa do contágio, estamos a dar um sinal de que há algum perigo nesta proximidade que é inevitável dentro das escolas. E, portanto, sabendo que esse risco existe, nós temos que encontrar medidas da tal desinfecção mais frequente, mais atenta, a necessidade dos assistentes operacionais estarem nos espaços comuns e os próprios professores, controlar melhor todas as situações, mas é impossível mantê-los separados, então para isso não valia a pena, provavelmente, voltar às escolas. E é este tipo de comunicação que nós que estamos mais a acompanhar, aquelas pessoas que estão mais dentro do processo, provavelmente compreendem, mas que causa essa intranquilidade muitas vezes das famílias, porque fazem as contas. Desculpa interromper, mas muitas vezes isso surge como uma inevitabilidade para os pais, não é? Que é, ok, então agora vai haver aulas de 100 minutos, com intervalos de 5 minutos, onde eles... Eu não consigo perceber sequer como é que se consegue estar concentrado durante 100 minutos com uma máscara dentro de uma aula, mas às tantas, quer dizer, isto é apresentado muitas vezes aos encarregados de educação como já está decidido. Pois, é assim. Tem que ser. Por isso é que eu falo do envolvimento que seria desejável, desde o início, que nós tivéssemos nestas reuniões. Os conselhos gerais deviam ter funcionado, se calhar mais, funcionaram menos. Os conselhos municipais de educação deveriam ter funcionado mais, funcionaram menos. E, portanto, que era para todos pensarem. Eu sei que os professores têm formação, e eu fui formador, e, portanto, tenho um pouco essa noção de que nós podemos estar nesses 100 minutos, ou 50 minutos que sejam, de várias formas. E, portanto, a criatividade e a inovação na forma de discutir os temas vai ter que ser diferente, sabendo nós que a tendência será expositiva. Mas é isso que está, de facto, a preocupar um pouco, a redução de intervalos, e se falarmos de crianças mais pequenas, é ainda pior, a redução de intervalos e tê-las demasiado tempo dentro de uma sala e têm que estar quietos, não podem trocar o lápis, quase que não podem trocar olhares. Tem que haver aqui algum bom senso em tudo isto e, obviamente, que é fundamental a questão da utilização da etiqueta respiratória e da higienização, que tem que ser, de facto, levada muito a sério. E eu queria aqui também dizer uma outra questão. Nós temos, enquanto famílias, que perceber bem todos os contornos, como é que a escola está a funcionar. Eu agora entrei aqui numa escola, já vi os percursos desenhados, vi como é que isto está, para sabermos dizer aos nossos filhos também exatamente quais são as atitudes e os comportamentos que eles devem ter na escola, que obviamente têm que obedecer àqueles que estão lá para os orientar, mas seria bom se nós já pudéssemos ir adiantando essa informação. A atitude e o comportamento, a responsabilidade de cada um vai ser fundamental para que isto resulte, como alguém disse. Portanto, se não assumirmos essa responsabilidade, vai ser complicado. E que conselho é que dá aos pais que ainda não conseguiram ter essa informação? Que vão ter com a escola, que sejam eles proativos? E sim, eu julgo que sim, que nós temos que ser proativos. Aliás, o processo educativo, nos tempos de hoje,
No nosso tempo talvez não fosse assim, mas nos tempos de hoje o processo educativo é exatamente essa proatividade, essa parceria, essa cumplicidade, esse compromisso entre a família e a escola. Não é possível falar-se de sucesso se não houver compromisso e confiança entre a família e a escola. E, portanto, os pais que normalmente estão mais afastados, eu espero que tenham aprendido com esta crise a necessidade de estarmos na escola. E este estarmos na escola, como dizia um antigo vereador meu, era possuirmos a escola no sentido de a queremos perceber e fazermos parte dela, porque é a forma das coisas resultarem bem. E eu espero que percebam a importância e porque é que nós estamos nas associações de pais. Não é para organizar umas festinhas só, nem para andar lá dentro. É, de facto, para pensarmos o processo educativo e todo o modelo de trabalho e de organização que a escola tem. Assim, a escola também nos acolha e queira discutir. E há muitas, e tem evoluído muito ao longo dos anos, já acompanho isto há muitos anos, tem evoluído muito esta percepção, da parte, sobretudo, dos diretores, esta percepção, e não é por estar aqui um diretor, também há professores, mas normalmente os diretores estão mais conscientes disto, esta percepção do envolvimento das famílias e de quem os representa. Portanto, as famílias que ainda não têm, e nós recebemos muitas comunicações, a fazerem perguntas a nós, que nós dizemos, pergunta ao seu diretor, pergunta ao diretor de turma, façam estas questões diretamente. Mas também é bom que as escolas proativamente assumam esta necessidade de comunicação e de informação, que muitas vezes é preciso ter cuidado, porque quando se manda por papel, ela pode ser mal interpretada ou pode não ser compreendida. E por isso, por quando estamos a falar de pais, tal como o Manuel Pereira dizia há bocadinho, o Ministério às vezes emana orientações para uma escola que não existe, nós às vezes também estamos a falar de famílias que não existem. Portanto, é tal família média, não sei o que é a família média. E, portanto, nós temos que falar para as famílias e para aqueles que têm crianças mais vulneráveis, são mais tímidas, têm receio, acham que não sabem, acham que não é com eles. E temos também que falar para aqueles que, apesar de terem todas as capacidades e mais algumas, entendem que a escola é com a escola e se tiverem algum problema para resolver, depois resolvem de outra forma. E, portanto, o diálogo e a comunicação. E aproveitar os pares. Nós estamos disponíveis, temos estado disponíveis para dialogar com as escolas e sermos o interlocutor, sermos os facilitadores para explicar. Eu tenho tido algumas discussões com associações de pais que me colocam situações que não compreendem porque é que a solução é aquela, e eu estou a discutir com eles e a dizer-lhes que acho que a solução de facto pode ser outra, e às vezes tenho dificuldade em que a associação perceba que aquela é uma solução que pode ser encontrada com o diretor. Não é preciso andar a recorrer à GEST ou a outra instituição, o diretor pode, temos é que discutir se aquela é a melhor solução ou não, porque eu acredito sinceramente que as soluções vão ser diferentes. As soluções vão ser, e o Manuel Pereira estava a dizer isso, tem essa realidade muito mais presente, as soluções vão ser aquelas que melhor se adequem às escolas e às comunidades. E é por isso que se envolvam as escolas, as autarquias e as famílias. A melhor solução será aquela em que todos se sintam confortáveis com essa mesma solução na sua comunidade, porque isso vai trazer a confiança e a confiança vai trazer atitudes e comportamentos positivos e adequados à situação que vivemos. É muito importante, tem insistido muito nisto. Eu acho que o que ainda não está, talvez, muito bem nesta fase é a comunicação, é o diálogo e é esta discussão para que se percebam uns aos outros e para que nos entendamos. Acho que ainda falta aprofundar e clarificar melhor esta informação e o que é que está a ser feito e porque é que está a ser feito assim. Há dias perguntavam-me num fórum deste porque é que na escola era, se possível, 1 metro e na praia tinha que ser 2 ou 3 ou 4 metros. E eu, na altura, até respondi porque o professor não é nadador Salvador. Mas estamos a comparar coisas incomparáveis. Não é? A escola não tem o rigor, o planeamento, as instruções, o controle, a escola não, a praia, não tem todo este controle e esta preparação que a escola teve. E, portanto, temos que perceber que o distanciamento, é como dizem, ontem eu vi um especialista, um pediatra, dizer que a máscara só faz sentido se estivermos próximos uns dos outros. Quando não estivermos, não faz. Eu acho que as pessoas entendem isto. Mas a orientação é, temos que utilizar a máscara. Eu, neste momento, não estou com máscara, porque não tenho aqui ninguém à minha volta em mais de 10 ou 20 metros quadrados. E, portanto, é preciso entender as orientações e aplicá-las no terreno. É isso que vamos falar. Eu passo agora para o Jorge Amel Dias, pediatra. Tem-se falado muito sobre distanciamentos, sobre regras, sobre se deve usar máscara a partir dos 6, se deve ser a partir dos 10, se deve ser a partir dos 12. A Sociedade Portuguesa de Pediatria, também o Colégio da Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos emitiram um comunicado, creio que na semana passada, que tinha por objetivo também trazer alguma tranquilidade aos pais
Eu queria perguntar, antes de mais, o que é que nós sabemos hoje, qual é a evidência científica que existe hoje sobre esta doença nas crianças, nomeadamente em termos de transmissibilidade, não é? Até que ponto é que eles são mais ou menos transmissores do que um adulto, e sobre o peso da doença nas crianças. Olá, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Partilho da homenagem que o Sr. Secretário de Estado fez ao fundador do Público. Se me permitir começar um nadinha antes da questão que me colocou especificamente, eu gostaria de dizer que temos de ser humildes nas afirmações que fazemos. Apesar de já levarmos 6 meses de conhecimento desta pandemia, vamos acumulando informação sucessiva, por vezes contraditória, às vezes aparecem recomendações ou uma conclusão qualquer brutal oposta ao fluxo principal de informação que tínhamos e de repente parece que tudo fica em causa, e sabemos que quem trabalha em ciência sabe que os conhecimentos se vão sedimentando progressivamente, e é das várias contribuições num e noutro sentido, da heterogeneidade, comparar aquilo que é comparável, que vamos consolidando recomendações e consensos. E nesta doença estamos a evoluir quase dia a dia em novas informações e, portanto, temos sempre de ser cautelosos nas recomendações e nas asserções que fazemos, porque corremos o risco de daqui a 15 dias estarmos a dizer exatamente o contrário. Este era o primeiro pressuposto que eu gostava de colocar. O segundo pressuposto, gostaria que houvesse um consenso público global acerca de competências específicas. Acabamos de ouvir o Jorge Ascensão, em nome das associações de pais, fazer afirmações particularmente sensatas, mas sabemos que as associações de pais e os pais não são um grupo homogéneo com a mesma formação académica, com as mesmas vivências sociais e, como tal, há enormes variações de pontos de vista e, portanto, uma verdade que é muito importante para as associações de pais é respeitar as competências específicas de cada um. Quem sabe de saúde fala de saúde, quem sabe de educação fala de educação, quem sabe de outras coisas fala de outras coisas e, portanto, a intervenção de todos é importante, todavia deve ser uma intervenção no respeito pelas competências específicas, e esta pandemia trouxe uma democratização enorme de conceitos científicos e de nomes estranhos de análises e de testes, mas não fez de cada um de nós um epidemiologista sólido. E, como tal, cada um de nós tem uma opinião. Eu acho que a máscara não sei o quê, eu acho que outra coisa qualquer, e, portanto, temos de ser humildes também a esse nível e dizer, eu até posso ter uma opinião à mesa de café, mas quando vou fazer a exposição de opiniões em público ou em reuniões de trabalho, tenho de ser humilde e limitar-me àquilo em que eu sou efetivamente competente. Bom, feitas estas duas pequenas notas, e para responder à questão especificamente me colocou das máscaras e do risco de contágio das crianças, a evidência que se tem acumulado é no sentido de que as crianças são infectadas, são infectáveis e, portanto, contagiáveis, todavia são pouco contagiantes. Quando falamos em crianças, também é um grupo demasiado heterogéneo. Portanto, se falarmos, vamos dividir o grupo até aos 6 anos, o primeiro grupo até aos 6 anos de idade, um segundo grupo intermédio dos 6 aos 10 e depois os adolescentes. O grupo mais pequeno, digamos abaixo dos 6 anos, é um grupo pouco contagiante, é um grupo que, quando doente, tem geralmente uma doença ligeira, frequentemente até inaparente, e, como tal, pode ser o recipiente, o receptor de vírus a partir de adultos, mas é um grupo de pequeno risco para contagiar terceiros ou para contagiar adultos. É mais provável que haja crianças contagiadas na escola a partir de um agente educativo adulto com quem contacta, do que ser a criança a contagiar outras crianças ou outros adultos. E por este motivo,
E porque as crianças, mesmo quando doentes, têm uma tosse e quando estão sintomáticas do ponto de vista febril, com sintomas, têm de ser tratados como doentes e, portanto, não é deste grupo dos que estão clinicamente ou obviamente doentes que estamos a falar, porque esses devem ser segregados e há protocolos de atuação próprios. Falando das crianças que aparentemente estão saudáveis, sem sinais de doença, como disse, são um pequeno risco de contágio. São um pequeno risco de doença clinicamente significativa. Mesmo os casos que vieram a público, de casos de doença mais agressiva, doença inflamatória, multissistémica e tal, estamos a falar de 2 ou 3 casos. Morreram, infelizmente, mais crianças afogadas em piscinas este verão e, no entanto, ninguém falou nisso e isso não fez os títulos dos jornais. Portanto, temos de contextualizar a relatividade das coisas de que falamos. A morte de uma criança é sempre uma tragédia e muito maior para a família que a sofre. Mas, em termos epidemiológicos globais, isso é a exceção e não a regra, e, portanto, temos de lidar com isso na devida proporção. Então, estas crianças pequenas são de pequeno risco em termos de contagiar terceiros. Mas a decisão de os isolar, de os obrigar a usar máscara, de os obrigar a estar a não sei quantos metros de distância uns dos outros, tem de ter em linha outros aspectos igualmente importantes. Que prejuízo é que vamos causar ao desenvolvimento, à socialização, à disciplina, à criação de hábitos de comunidade ao fazer essas regras extremas? Eu posso concordar que se metermos cada criança ou cada português num caixote durante 6 meses, conseguimos reduzir quase a zero o número de novos casos. Mas isso seria intolerável por todos os motivos que conhecemos. Portanto, cada decisão tem de ser a resultante das várias variáveis em causa. Não só da saúde, não só da educação, não só da psicologia, do desenvolvimento, mas considerando todas estas vertentes. E, portanto, para esse grupo de crianças mais pequenas, é seguramente mais importante para o desenvolvimento global, o crescimento e o desenvolvimento cognitivo das crianças, ser mais liberal na socialização e na proximidade do que em grupos de crianças maiores. E aí a utilização de máscara nesses grupos é globalmente contraindicada pelo risco de asfixia, enfim, de alguns riscos. Acho que a questão que foi invocada em alguns casos, que as crianças poderão não saber usar bem a máscara ou não a colocar bem, bom, sobre esse argumento eu tenho grandes dúvidas, porque basta qualquer um de nós olhar no metro ou num autocarro ou na rua à volta e ver como os adultos usam as máscaras e, portanto, sobre isso estamos conversados. Num grupo de crianças acima dos 6 anos, faz sentido utilizar máscaras de proteção, são crianças que compreendem melhor a necessidade e, portanto, a compreensão das regras é um fator importante, compreendem melhor essa necessidade e estão mais aptas a fazê-lo e a cumprir regras. No caso, e utilização de máscara e do relativo distanciamento social. No caso de adolescentes, o risco é muito semelhante ao risco dos adultos e, como tal, faz sentido que sejam aplicadas as medidas que se recomendam também para todos os adultos. Mesmo no caso das crianças pequenas, como disse há pouco, que podem ser contagiadas, embora sejam de pequeno risco. Se houver algum adulto no ambiente familiar que seja de elevado risco, por uma doença qualquer pré-existente, por uma idade muito avançada, bom, então eu acho que tem de ser esse adulto em risco, que tem de ser mais protegido e que tem de aplicar com mais rigor as medidas de proteção do que sacrificar a pobre da criança a medidas em que a criança é de pequeno risco, mas acaba por ter a culpa e acaba por ser o ponto mais frágil de toda a cadeia de atuação. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que acontece, se calhar não tanto quanto desejável, mas que acontece muito em Portugal, que são os avós que muitas vezes vão buscar as crianças à escola, principalmente ao final do dia, porque de facto a maioria dos horários dos pais, infelizmente, não é compatível com o horário da escola. E, portanto, muitas vezes são os avós a fazer esse papel. Sim, neste caso, o que é que um avô deve pensar?
não é? Agora quando tudo isto começar, quando as crianças voltarem todas para a escola, houver muito mais contactos, é seguro continuar a fazer isto? Estou a falar só é necessário. na questão clínica. Antes de responder se é seguro, eu diria que é necessário. Não é? Porque os agregados familiares têm determinada dinâmica e determinadas exigências e é necessário que os avós possam, dentro das suas disponibilidades, colaborar. Se tratar de um avô que tenha dos tais fatores de risco especiais, porque tem uma obesidade muito acentuada, porque tem uma diabetes mal controlada, enfim, há situações que sabemos que são de risco agravado para a doença, bom, então terá de ser esse avô a tomar as medidas de cautela, de precaução e de proteção individual, tanto em relação ao neto ou à neta que vai buscar à escola, como em relação ao vizinho que encontra na rua ou nas escadas do prédio. Não é? Portanto, temos de colocar as medidas de proteção mais extremas, por assim dizer, em quem tem maior risco de ser infectado. E não dizer, como eu tenho um fator de risco grande, eu quero que os meus vizinhos todos andem todos de máscara, ou de bata, ou de carapuço, ou outra coisa qualquer. Portanto, temos de ser sensatos nas medidas que se adotam. E, uma vez que estamos a falar de contexto escolar e de frequência de regresso às escolas, eu julgo que uma palavra-chave em todo este processo é auditoria e monitorização. Podemos aplicar as medidas que o Governo indica, a Direção-Geral de Saúde indica, com, enfim, as adaptações e os constrangimentos que já aqui ouvimos em cada escola, mas aquilo que me parece muito importante é ir acompanhando a evolução e sempre que se identifica uma situação em que ocorreu risco, em que alguma medida possa estar a demonstrar um fator de suscetibilidade maior para os outros, então tomar aí as medidas e depois, eventualmente, aplicar também esse tipo de medidas noutras situações. Por exemplo, eu tinha uma pergunta muito concreta. Por exemplo, Rita, não haverá... Rita, peço desculpa que eu, como tinha dito, vou mesmo ter que ir agora aqui para outra conferência. Peço imenso, estava a adorar ouvir. E é bom ouvir especialistas que clarificam muita da informação e muita da inquietação que existe. Muito obrigado. Depois volta para trás e vê de novo. Sim, vou ver sim. Okay, muito obrigado. Muito obrigada, obrigadíssima. Uma das questões que eu tenho, que é muito prática, que é, não há indicação para que haja medição da temperatura à entrada da escola. Os pais devem fazer isso em casa ou é um exagero? Eu acho que todos os pais, todos os dias, quando preparam os seus filhos para a escola e lhes dão um beijinho e lhes dão um pequeno almoço, avaliam implicitamente qualquer sinal de doença que notem no seu filho. Eu não vejo mal nenhum em que metam logo o termómetro e avaliem a temperatura diariamente aos filhos. Todavia, se os pais acharem que ele está com um ar esquisito, ele está mais choco que o habitual, mais prostrado, alimentou-se pior, deixa lá ver se ele tem febre, parece-me que é isto que os pais já fazem. Já é isto que no dia-a-dia os pais ou os avós fazem às criancinhas quando acham que há algum sinal de doença. Mas também sabemos que há muitos pais que levam as crianças para a escola. Sabemos, quer dizer, com febre, inclusivamente. Se houver condições técnicas para medir a temperatura a toda a gente, por que não fazê-lo? No hospital onde eu trabalhei imensos anos, tem 2 câmaras de medição de temperatura automática a toda a gente que entra nas instalações do hospital. Portanto, se houver condições para o fazer, condições técnicas, condições financeiras, não vejo mal em que isso seja feito. Mas, essencialmente, o que é preciso é pedir aos pais que sejam muito responsáveis e ainda mais atentos. Porque se a mãe ou o pai vir a criança com febre, se lhe der um antipirético, se esperar um bocado e o levar para a escola, bom, provavelmente a temperatura é normal e, no entanto, continuamos a cometer um erro grosseiro e a pôr pessoas em risco. Não é? Portanto, a minha recomendação, mais do que de responder se deve ou não medir-se a temperatura a todos à entrada, é que todos estejam ainda mais atentos do que o fazem ou do que o faziam no dia-a-dia há mais de 6 meses atrás. Vou passar a Margarida Gaspar de Matos, que está pacientemente há 50 minutos à espera para falar, mas isto de facto é muita gente
Como as cerejas. E eu gostava de começar porque em maio, a meio de maio, Margarida deu uma entrevista ao público e o título que nós escolhemos para essa entrevista foi, e é uma citação sua: a minha esperança é que a Covid-19 ajude a melhorar a escola. E até essa esperança acha que pode de facto acontecer, e de que forma é que isso deveria acontecer? Ok, então bom dia Rita, obrigada pelo convite, bom dia a todos. Eu não estou aqui pacientemente a ouvir, eu estou muito interessada e portanto eu espero que a nossa audiência também tenha interesse neste programa, porque eu realmente tenho gostado muito e particularmente do que o Dr. Jorge disse agora. É interessante quando nós somos todos chamados para estar coesos, para resolver este problema que é de todos, que o diálogo, não é? A participação ativa de toda a gente, mas cada um naquilo que faz melhor, para não haver imensos treinadores de bancada, todos com mitos urbanos que só servem para criar confusão. Portanto, neste momento o que nós dispensaríamos era mesmo confusão. E volto outra vez a pegar noutra coisa, que este painel é incrivelmente coeso, a cada um na sua especialidade e cada um focando temas completamente diferentes. Portanto, eu estou deliciada a ouvir as outras pessoas, é assim. E portanto, eu acho que nós temos que criar aqui um clima de confiança. E porque se realmente, para todos os anos, no início do ano, há sempre uma grande turbulência, desde que eu sou adulta, que há turbulência à volta do início do ano letivo, uma turbulênciazinha. E este ano temos este desafio, que é um desafio que também, como alguém disse, que nos tem que pôr humildes. Nós não sabemos, nós todos os dias sabemos coisas novas, tentamos, enfim, gerir na nossa cabeça a dissonância entre aquilo que se diz hoje e o que se disse ontem, que parece contrário, e não é às vezes, outras vezes é. E é mesmo para ser assim, nós temos que estar confiantes nas instituições, e realmente numa sociedade moderna, democrática, a confiança do cidadão de qualquer idade pelas instituições e pelos dirigentes é da maior importância para a saúde mental e para o bem-estar. E nós estamos numa altura que somos todos chamados a confiar uns nos outros e a confiar nos senhores que, enfim, neste período turbulento têm que gerar regras de funcionamento para este país. Eu vou à sua pergunta, porque eu acho que sim, não é? Claramente a resposta é sim, mas eu acho que neste momento cada um tem que ter o seu papel. A Direção-Geral de Saúde emana regras sanitárias, não é? E eles podem estar enganados, mas estão a fazer o melhor que sabem naquele dia. Já houve vários pequenos casos, mas eles recebem instruções da Organização Mundial de Saúde, de vários sítios, e fazem a melhor gestão disto. Nós não nos podemos meter nisso, não sabemos. Depois é a Direção-Geral da Educação, o Ministério da Educação, que conhece o panorama das escolas e tenta ver como é que isto se ajusta ao cenário da escola, que não é igual ao cenário do hospital, de uma fábrica, de um lar de idosos. E eles é que sabem, nós não sabemos, não conhecemos a fotografia geral desta coisa. E depois, cada escola, e agora cada escola e cada agrupamento de escolas tem instrumentos, que é a autonomia das escolas, a flexibilidade curricular, essas coisas todas. E as escolas têm que discutir. Não é discutir, pôr em causa o que diz a Direção-Geral ou pôr em causa as Direções-Gerais, aliás, não é. É discutir que sentido é que aquilo faz para cada agrupamento em especial, porque as escolas, como também já disseram aqui, são todas diferentes. E se nós mandarmos uma regra assim, tipo, enfim, a Autoridade Suprema para todas as escolas, isto é um disparate fatal para o país, para os professores, para as escolas, para as crianças, para toda a gente. Portanto, nós temos que ser idiosincráticos do ponto de vista da realidade de cada escola. Agora, o que é que acontece? Eu também já lhe falo da saúde mental, não é? Que é a minha especialidade, já agora mal parecia chegar aqui a falar de máscaras quando tenho outro saber que posso partilhar e que talvez seja útil. Mas neste momento, porquê é que a escola pode ser melhor? Exatamente porque vai ter que refletir sobre ela própria. E toda a gente, eu vejo o professor João Costa dizer isso várias vezes, não é? Mas depois fica sempre, talvez para depois, porque há sempre um fogo e nós passamos a vida a apagar fogos na escola, nos hospitais, nas universidades e depois não podemos fazer uma mudança estrutural. E eu penso que a Covid veio trazer a obrigação de fazermos esta reflexão, não só a nível da escola, mas também, não é? Que é um bocadinho o que é que andamos a fazer, o que é importante para os miúdos aprenderem. E realmente os professores, que são muitos, não é? Os professores são muitos e às vezes estão em algum
nevoeiro, em algum cinzento, foram chamados agora em março e em abril a vir cá para fora e passaram para o público, com as suas dificuldades, com a maneira como tiveram que se organizar para responder àquele desafio de irmos todos para casa de um dia para o outro. Pronto, esse desafio foi fantástico e houve respostas coesas e confiantes da população portuguesa para responder. E agora é o processo ao contrário. Se nós nunca tínhamos confinado, também nunca desconfinamos. Estamos todos a fazer isto pela primeira vez. E eu apelo para toda a gente vir aqui dar participações para soluções, mas não venham no dia seguinte a dizer que não era assim que se fazia. Digam no dia como é que se faz, porque senão nós passamos a vida a criticar o trabalho que os outros fizeram e não andamos para a frente. E isto não é bom para a saúde mental, nomeadamente das crianças. Mas agora, o que eu apelava era, nós sabemos de outros estudos ligados nomeadamente à Organização Mundial de Saúde, que os miúdos não gostam muito da escola. Gostam dos recreios, mas da escola, das aulas, e isso é uma pena, porque numa altura em que aquelas cabeças estão ali ávidas de saber e de adquirir competências que vão ser precisas para a vida, como é que a escola não é uma delícia? A escola tem que refletir sobre isso, e isto é uma boa oportunidade. Os miúdos dizem que estão cansados, que têm aulas demais, pronto, todas essas coisas. E agora é uma altura, e eu fico um bocadinho aflita quando vejo muitas pessoas preocupadas com as notas e com a recuperação académica. Eu estou preocupada com a saúde mental e com o bem-estar dos jovens. E depois, se eles não aprenderem tanto este ano, eu cá por mim não estava tão incomodada, porque eu preferia ter um ano de miúdos que tiveram algum fracasso ou alguma fragilidade académica, do que termos para o ano uma pandemia em termos de falta de saúde mental. E, portanto, se eu tiver que escolher entre estas duas coisas, eu claramente aposto no bem-estar, porque o bem-estar dos jovens é o bem-estar das famílias, é o bem-estar dos professores, e o inverso também é verdade. E, portanto, o bem-estar neste momento é fundamental para isto andar para a frente. Pronto, pode ser, vou-lhe pedir só que seja um bocadinho mais específica nessa questão da saúde mental. Porque eu acho que, quer dizer, como em tudo, não é? A saúde mental é um tema complexo, é um tema que muitas pessoas não estão muito receptivas ou não estão muito atentas. Que crianças são estas que vão chegar à escola? O que é que nós temos que olhar para elas e pensar em quê? Porque lá está, os pais, não é? Estão sempre preocupadíssimos. Mas como é que ele vai aprender? E depois a nota, e depois a entrada na faculdade. Mas a verdade é que nós, e se calhar se todos nós pensarmos como é que teria sido o nosso verão, os nossos últimos 6 meses, com 15 anos, nesta situação, e em tudo aquilo que nós fizemos nessa altura e que não poderíamos ter feito, se calhar entrávamos em pânico. Portanto, eu gostava de saber se podia ser um bocadinho mais específica a explicar que impacto é que isto de facto pode ter na saúde mental das crianças e dos adolescentes, que obviamente será diferente, não é? Eu posso, mas não muito, que é para não me arriscar de repente a aparecer um grande diagnóstico de saúde mental aí feito pelas esquinas e eu estava a fazer um mau serviço. É evidente que em todas as áreas, mas nesta em especial do bem-estar mental, não é, da saúde mental, as pessoas são todas diferentes e nós temos que ser muito ajustados a cada realidade concreta. Mas eu pegava ali naquela dica do Dr. Jorge e também dividia os miúdos pelo menos em 3 grupos em função das idades. Eu estou a imaginar que há aqueles miúdos pequenitos que nunca foram à escola e este ano vão à primeira vez e aquilo para eles é escola. E nós estamos aqui a dar um imprinting, uma marca inicial do que é a escola para eles, e é uma coisa com marcações de temperatura, com máscaras, com algo, isto tem que ser lúdico para eles, porque senão os miúdos vão entrar, eles não vão entender isto na sua totalidade, vão entender que há um vírus e que há um bicho, essas coisas, mas não vão ter enfim, um entendimento total disto, porque não têm essa capacidade até em termos cognitivos, e o que vão ficar é com medo. E esse medo, que eles não sabem muito bem definir de que é que têm medo, podem imaginar que o vírus é um papão, podem começar com problemas, por exemplo, de sono, podem começar com problemas de receio de chegar a casa. Essa ansiedade tem a ver com uma incompreensão de qual é que é os riscos que correm naquela altura. Esses pequeninos têm que ser muito acompanhados do ponto de vista da serenidade. Todas aquelas coisas que os esperam à entrada da escola têm que ser, enfim, servidas com muito carinho e com algum humor, com algum aspecto lúdico, que é para os miúdos não sucumbirem. Aquilo para eles vai ser a escola para muitos anos e nós não podemos pôr uma marca de uma escola assustadora.
porque senão isso realmente vai ser muito complicado do ponto de vista da ansiedade, do medo, do receio para essas crianças. Depois temos as outras mais velhinhas, que estão naquela idade em que nós sabemos que as crianças gostam muito de regras, porque as regras para eles é a compreensão do mundo. Faz-se assim, dobra-se assim, o caderno faz-se assado. E, portanto, se nós começamos a pôr estas regras, arriscamos a eles levarem estas regras a um expoente tão grande que arranjam uma perturbação da ansiedade por excesso. Podem criar pequenas obsessões, pequenas compulsões, e isto também é muito grave do ponto de vista da saúde mental. Portanto, uma vez mais, confiança, serenidade, há regras, mas têm que ser servidas num aspecto lúdico e num aspecto participado. Os miúdos, temos que ouvir as crianças. Qual é o sentido que elas fazem daquilo tudo? As sugestões que elas davam, pô-las a desenhar, pô-las a conversar umas com as outras. E depois temos os outros mais velhinhos, os adolescentes, que o problema é o contrário, eles vão perceber perfeitamente. Um adolescente de 14, 15 anos tem o desenvolvimento cognitivo de nós todos e, portanto, vai entender isso tão bem ou melhor que nós, se tiver com atenção. Agora, aqui há primeiro um apelozinho ao risco, não é? Um excesso de otimismo em relação assim, há vírus, mas cá para mim não toca, o outro que é assim, e vamos lá ver se toca ou não toca, portanto este aspecto do lúdico, ainda por cima estamos a falar de adolescentes que tiveram 6 meses em casa, e portanto nós temos de ter cuidado exatamente em que isto não seja um desafio, um braço de ferro, uma questão de superação em relação a si próprio, temos que lhe dar outras maneiras de se superarem sem ser enfrentando e desafiando o contágio, não é? Pronto, e portanto está a ver que é diferente. Depois ainda há outra coisa que são os jovens que tinham, enfim, do ponto de vista da saúde mental, alguma serenidade e aqueles que já vinham com doenças prévias e que tiveram 6 meses sem os cuidados clínicos necessários por parte dos serviços de saúde, nomeadamente a psicologia clínica e a pedopsiquiatria. E esses miúdos, olha que eu fiz um trabalho para a Fundação Europeia de Saúde Pública e que já foi publicado. E exatamente o professor João Costa conhece, que eu já lhe mandei, foi uma das coisas que de vez em quando trocamos, em que realmente há esses dois problemas. Um é eles não adoecerem agora, não é, do ponto de vista da saúde mental, e o outro é o que é que vamos fazer àqueles que tinham doenças, nomeadamente as perturbações do sono, as perturbações alimentares, a questão da hiperatividade, os miúdos com perturbações do espectro do autismo, portanto estão a precisar neste momento ser muito acompanhados. E lá nas escolas, não é evidente que uma vez mais não vamos pedir aos professores que sejam psicólogos nem que sejam pedopsiquiatras. Isso, como disse o Dr. Jorge Dias, era fatal também, cada um sabe fazer as suas coisas. Agora, a escola é uma comunidade e tem que ter respostas hierarquizadas em função das dificuldades que vão aparecendo. Os professores estão atentos e eles têm a formação para estar atentos e podem tentar ver se está tudo a ir bem ou se conseguem detectar, tal como os pais de manhã detectam se as crianças vão com febre ou estão mais murchinhas, o professor também detecta se o aluno está, enfim, como ao costume, ou se está com algumas dificuldades. Pronto, isso é uma fase de detecção. E depois há serviços. E além disso, por exemplo, nós temos na escola espaços curriculares, áreas disciplinares, em que os professores têm tempo para falar com o aluno. Não para lhe dizer nada de especial, mas para os ouvir. E eu acho que esses espaços são fundamentais para garantir, nomeadamente neste ano letivo, a questão da conversa com os alunos. Qual é o sentido filosófico até que este espaço de 6 meses fez na cabeça dos miúdos? Esta área disciplinar para ouvir crianças, neste momento, vai ter uma importância fundamental. E depois há os outros que têm um bocadinho mais em situações agravadas e para isso entra o psicólogo da escola, entra o psicólogo do centro de saúde, o psicólogo da autarquia, que aí uma vez mais temos de estar todos coesos para dar resposta. Isto eu acho que é um desafio fantástico para nós todos, eu estou otimista e confiante, eu acho que vamos ser capazes, já fomos capazes de confinar agora, é o processo ao contrário, mas realmente temos que estar muito a fazer sentido do sentido que os jovens fazem disto tudo, para conseguir dar respostas ajustadas e não respostas chapa 1 que só vão apanhar uma percentagem pequenina dos problemas dos jovens. E outra coisa é a coesão, não é? Portanto, a coesão entre os adultos. Se a criança olha para os adultos e vê que há uma coesão educativa à volta do professor, do diretor, dos dirigentes, dos pais, dos médicos do centro de saúde, a criança sente-se protegida com todos aqueles adultos à volta a trabalharem para a mesma coisa.
se de repente nós fazemos aquela figura de pais separados e desavindos, a criança tem que fazer ainda a síntese de porque é que numa altura destas eu vejo os adultos todos a gritar à minha volta coisas diferentes. É uma responsabilidade para os adultos também. Mas quando juntamos estas pecinhas todas, e até estas pecinhas que fomos ouvindo aqui, por exemplo, em relação aos adolescentes, sendo que há aqui coisas que possam fazer pouco sentido, por exemplo, esta questão dos intervalos. Intervalos muito curtos, intervalos de 5 minutos, onde tem que haver um distanciamento grande, aulas muito longas, horários, por exemplo, há escolas que estão a pensar começar as aulas às 8 da manhã, ou seja, tudo isto num corpo, num cérebro de um adolescente, retirando depois toda a parte de contacto com os seus pares, não é? De relações amorosas, de tudo aquilo que acontece nessa adolescência, como é que nós vamos conseguir ter este equilíbrio? Onde é que começa e acaba uma saúde e começa a outra? Porque é muito difícil. Portanto, quando olha para estes bocadinhos todos e estas pecinhas todas deste puzzle, tem ideia, está a haver algum exagero em algum lado? Devíamos ir por outro caminho? Devíamos relaxar um bocadinho num sítio? Como é que podemos fazer isto? Essa diferença entre o normal e o que não é tão normal dá direito a uma aula inteira que eu vou dar na terça-feira aos meus alunos na psicopatologia e, portanto, não é à altura. Agora, eu penso que, uma vez mais, nós temos que dar essa parte da organização dos horários, nós temos que confiar nas escolas, porque, assim, eu pessoalmente vejo com muita dificuldade essa questão dos 5 minutos. Há uma regra de polegar que já é antiga, em que nós temos uma concentração da atenção, portanto, uma atenção focada, 1 minuto por cada ano de idade. Portanto, está a ver o que é aulas de 100 minutos, estava fora de toda a lógica de concentração da atenção, não é atenção, enfim. E, portanto, 5 minutos parece-me pouco. Aliás, os jovens dizem que não gostam da escola e quando gostam de alguma coisa da escola é nos recreios. Portanto, se deixa de haver aquele incentivo dos recreios, realmente a coisa ainda fica pior. Agora, eu acredito que haja escolas que isto seja a única solução. Eu não estou ao corrente. Eu não seria a minha primeira opção, assim, mas assim a falar de treinador de bancada, está a ver? Porque eu não sei a realidade das escolas. Tenho que confiar que quando uma escola chega a esta solução, foi a única que eles encontraram, era possível, porque realmente parece muito pouco. Eu também teria que pensar, para ser fiel àquilo que estou a dizer, teria que pensar noutra solução e escrever a dizer, façam antes assim. Agora, é interessante, eu fiz um estudo durante este tempo da quarentena, que está publicado e que depois posso partilhar, em que tivemos cerca de 700 textos de adolescentes que estavam confinados a contarem-nos como é que estava a ser o confinamento, as coisas boas e as coisas más. E pegando isto com a questão da saúde mental e com a pergunta que me fez, como é que a escola pode aproveitar a Covid para ficar melhor, eu acho que nós podíamos capitalizar nas ideias, porque esta parte do confinamento não é sustentável, como já disse o Dr. Jorge Dias. Agora não vamos pôr, não vamos pôr as pessoas num caixote, fechadas num quarto, à espera que daqui por um ano o vírus vá embora. Isto não é uma solução possível, nem que ninguém proponha. Agora, os jovens diziam que havia uma coisa interessante, que era, andavam menos exaustos, tinham mais tempo autónomo e conseguiam estar mais serenos e sentiam-se mais autónomos a gerir o seu tempo de estudo. E eu acho que isto nós temos que aproveitar. Aí depois, claro, o resto era só queixumes, têm saudades dos colegas, têm saudades da escola, têm saudades dos amigos. Eles agora vão ter possibilidade, dentro do possível, dentro desta confiança serena, não é? De rever alguns amigos, alguns deles já estão a fazer pequenos passos no sentido de ir desconfinando. Agora, eu achava que estas ideias deles, que era como é que nós havíamos de transformar a escola uma escola menos estressante, porque senão estamos a dar o convívio social e estamos a dar o stress, os problemas de sono, a exaustão.
Vamos aprender com eles e vamos deixá-los falar de quais são as soluções possíveis. Esta ideia que eles diziam, que era, eu tenho mais tempo, consigo gerir melhor o tempo, não é tenho mais tempo no sentido que não faço nada. Eu consigo gerir melhor o meu tempo. Eu chego à noite, não estou exausto. Chego à noite, ainda tenho curiosidade de ir ao Google pesquisar para o trabalho de ciências. A ver, quando antes estava tão cansado que eu não queria ouvir falar da escola para mais. Nós temos que ir buscar estas pistas, aprender com eles, porque foram eles que tiveram 6 meses em casa. Nós também tivemos, mas agora estamos a falar deles, não é? E pronto, e realmente a questão é mesmo ver como é que conseguimos o balanço. Alguém já disse isto aqui durante este debate, o balanço entre ir abrindo e, por outro lado, ir-nos protegendo de maneira a não estarmos todos em casa daqui por 6 meses, não é? Portanto, isto, meus amigos, estamos a passar por isto a primeira vez, não é? E, portanto, eu acho que temos que estar todos confiantes, todos juntos, todos otimistas e todos a fazer o possível. Que conselhos é que dá aos pais, por exemplo, de adolescentes que queiram, muitos deles vão ter aulas só de manhã ou só de tarde, portanto eles vão estar com algum tempo livre e muitos deles sozinhos. Se calhar muitos pais vão achar, deixa de estar em casa, não podes agora sair de casa, não faças isso, não faças aquilo. Quando os pais têm que tomar essa decisão, e que obviamente é sempre uma decisão complexa porque está em causa uma questão de saúde física, o que é que lhes pode dizer para eles também pensarem na outra parte, na parte da saúde mental? Que conselho é que lhes poderia dar? Bem, não sei se sabe, mas os psicólogos nunca dão conselhos, não é? E, portanto, está-se a meter com a pessoa errada. Não, mas eu acho que, tal como dissemos há bocadinho para as escolas, cada família também é única e também tem que encontrar dentro de si as regras de funcionamento otimizadas. Portanto, também não há uma coisa qualquer, a não ser aquelas pessoas, como disse o Dr. Jorge, que vão para a rua dizer qualquer coisa, não é? Portanto, as pessoas que sabem do que é que estão a falar não podem dar uma indicação que seja para toda a gente. Portanto, não dá. E eu penso que se as famílias têm um adolescente, se calhar não têm o poder de decidir o que é que vão fazer com o adolescente. Têm que negociar com ele. Porque já não estamos numa fase em que a família chega ali, defina regras e o adolescente diga que sim, que sim, que sim. Eu acho que isso tem que ser conversado. Porque realmente, por exemplo, os alunos que dão-se melhor com as aulas de manhã, se têm aulas à tarde, ficam de manhã provavelmente a dormir, e isso dá um grande desarranjo das rotinas lá em casa, mas isso tem que ser negociado entre pais e filhos, qual é o equilíbrio justamente entre eles conseguirem descansar mais um bocadinho, conseguirem manter a rotina, conseguirem não ficar com uma rotina do dia-a-dia completamente baralhada para o futuro, conseguirem introduzir algumas atividades desportivas, culturais, musicais, conseguirem ver os amigos. Pronto, o que é possível fazer com a rotina que eles têm agora? Mas eu acho que os pais não vão ter poder, digamos, para deliberar sobre isto. Vão ter que conversar com os filhos e vão ter que ajudar os filhos a encontrar a melhor solução para cada caso concreto. Voltava agora e passava um bocadinho aqui outra vez a conversa para o Sr. Secretário de Estado, para lhe perguntar uma coisa que vem aqui também das ideias que chegaram desta ideia de que os currículos, se calhar este ano, vão ter que ficar um bocadinho comprometidos, vamos ter 5 semanas de recuperação de aprendizagens, vamos depois ter um ano letivo que, à partida, prevê-se seja um bocadinho de avanços e recuos. A comunidade educativa está preparada para isto, para este travão que às vezes vai ter que ser colocado. Como é que isto vai ser possível de gerir e principalmente, como é que nós vamos depois chegar ao fim com a possibilidade de haver uma enorme desigualdade? Imaginemos entre uma zona do país onde nunca aconteceu nada e todas as crianças tiveram as aulas presenciais, tudo correu lindamente, e outra zona do país onde houve muitos casos, muitos avanços e recuos, falta de professores, falta de funcionários. Como é que nós vamos chegar ao fim
e pôr estas pessoas todas e estas crianças todas em pé de igualdade. Muito bem, obrigado, Rita. Eu diria, eu acho que nós temos, e tenho estado a acompanhar este nosso debate com muito interesse, e acho que houve aqui já algumas coisas que foram ditas e que eu gostava de reforçar, porque se prendem com esta sua questão. Eu penso que a palavra de ordem para este começo de ano letivo é tranquilidade responsável. Tenho dito isto várias vezes. Tranquilidade responsável. O que é que isto significa? Significa que nenhum de nós é inconsciente. Portanto, nenhum de nós está a fazer de conta que não existe uma pandemia. Aliás, não estaríamos aqui neste debate se não estivéssemos nesta pandemia. Mas também sabemos que, desde o governo até à pequena gestão familiar, na escola, na sala de aula, individual, até nas nossas ações, nós, na gestão desta crise de saúde pública, nós temos várias variáveis em jogo. E gerir esta crise é fazer uma gestão de equilíbrios. E equilíbrios que em cada tomada de decisão que temos são difíceis, porque nós temos todos consciência dos riscos de contágio e dos riscos para a saúde. Nem todos temos consciência dos graus de severidade desse risco, que o professor Jorge Amil Dias aqui tão bem explicou. Estamos a gerir este risco de contágio também em conjunto com a gestão de outras coisas que a pandemia traz. Traz problemas para a aprendizagem, para além dos problemas de saúde, problemas para a aprendizagem que passam por todas estas dimensões que já aqui foram referidas, do bem-estar social e emocional, que é requisito para se aprender, mas também é objetivo da própria aprendizagem, e uma gestão também daquilo que é mais complicado de gerir, que é o medo. E não ter medo não significa ser inconsciente, significa não nos deixarmos dominar pelo medo na tomada de decisão. Porque aquilo que o Dr. Jorge Dias dizia impressionou-me. Eu não tinha a menor noção do número de afogamentos no verão nesta comparação que fazemos. Não é? E nós temos, e aqui a comunicação, o Dr. Jorge Ascensão também referia isso, o professor Manuel Pereira, a forma como comunicamos é também um ato de responsabilidade. Porque passa por tornarmos a todos nós, cidadãos, conscientes de que sim, há risco, mas há outros riscos associados. E gerir, neste caso, no caso que me diz respeito diretamente, gerir a abertura do ano letivo é gerir um equilíbrio entre estes riscos. E o equilíbrio significa, e são estas as palavras que eu quero só reiterar antes de ir à questão curricular, em sentido estrito, significa esta palavra de confiança. E a primeira palavra de confiança que eu queria aqui deixar é: eu tenho a certeza que não há ninguém em Portugal, nenhum professor, nenhum diretor, nenhum secretário de Estado, nenhum psicólogo, nenhum médico, nenhum jornalista, que queira que a pandemia se descontrole, ou que haja cidadãos infectados com gravidade. Ninguém quer, mas também ninguém quer que haja uma geração que fica comprometida de formas sérias em termos do seu desenvolvimento pessoal, intelectual, cognitivo, durante anos. E também ninguém quer que a crise financeira e económica que temos associada à pandemia se agrave de tal forma em que, de repente, esta questão mesmo que a Rita estava a colocar das desigualdades se agrava para níveis de que, felizmente, não temos memória há muitas décadas. E por isso é no equilíbrio destas dimensões que nós estamos também a reabrir as escolas. Portanto, há aqui um olhar, tal como no nosso painel, que é um olhar plural e tem de beneficiar destas preocupações de todos. E isso leva-me às outras duas palavras que aqui foram colocadas, da cooperação. Perceber que há responsabilidades partilhadas aqui, desde o próprio aluno até ao governo,
todos somos corresponsáveis. E ser corresponsável significa na forma como comunicamos, na forma como agimos, na forma como responsabilizamos. Até aqui o nosso país tem-se, já foi dito por muitos, muitas vezes, nós portámos bem, nós conseguimos garantir que o nosso Serviço Nacional de Saúde aguentava o impacto desta pandemia, não colapsou como aconteceu noutros países ou noutros estados. Isso aconteceu porque cooperámos, não foi apenas porque ficámos em casa, foi porque cooperámos e temos vindo a cooperar no cumprimento de regras. Agora, há uma coisa que sabemos hoje que não sabíamos em março. Eu recordo que em março nós fechámos, se calhar com alguma ingenuidade por parte de quem não trabalha em saúde, fechámos antes da última semana do segundo período, na expectativa que depois da Páscoa abriríamos. Depois é que se tomou a decisão de continuar ali para a frente. Pode ter sido ingênuo, mas hoje nós temos uma consciência de que não tínhamos em março, porque estamos a viver com a pandemia e que vamos viver com este vírus durante algum tempo. Portanto, o que estamos a fazer hoje é a retomar uma vida normal, conscientes da anormalidade. E não me quero meter ali no domínio do normal e do não normal da professora Margarida. Mas, quando eu chamo a atenção para isto, é também porque nós não podemos, isto volta de novo ao currículo, nós não podemos partir aqui de uma presunção de que há um medo em relação ao vírus, mas há um desejo que a escola funcione de forma absolutamente igual a outros anos letivos. Não é possível. E por isso nós estamos a fazer neste trabalho muito intenso a retoma de normalidade com condições que nos permitam que essa retoma de facto exista. Mas depois como é que isso se vai gerir? Como é que isso depois se vai gerir à medida que o tempo avança, não é? Exatamente. E quando chegamos a um ponto em que, para muitos alunos, haverá uma avaliação nacional em que imensa gente vai entrar num pé de desigualdade, se calhar ainda maior do que aquele que aconteceu este ano. A palavra humildade surgiu muitas vezes e ainda ontem em reunião com o meu colega secretário de Estado da Saúde e com a Diretora-Geral de Saúde, com todos os diretores do país, essa foi uma palavra que frisámos várias vezes. Haver recusa aqui não é derrota para ninguém, é esta monitorização que temos que ir fazendo ao longo das semanas, não é ao longo do ano, é ao longo das semanas, diariamente, dos impactos de cada uma das decisões que tomamos. Isso é absolutamente claro. E esta humildade também de saber que não sabemos. Ou seja, nós hoje sabemos mais sobre a pandemia do que sabíamos em março, em abril e em maio, e é muito provável que daqui a um mês saibamos coisas diferentes. Portanto, quando às vezes se acusa ou a senhora Diretora-Geral de Saúde, ou o governo, ou a escola, de desorientação, não é desorientação, é a evolução de um conhecimento. Na medicina estão-se a publicar artigos diariamente sobre o impacto do vírus a uma velocidade que para nós leigos é difícil de acompanhar, se calhar até para os médicos é difícil de acompanhar em termos de velocidade. Ora, isto significa que nós também neste equilíbrio fazemos o equilíbrio das consequências em termos de desigualdades. E o que hoje sabemos de certeza é que o encerramento de escolas provoca muito mais desigualdades, é um grande acelerador nas desigualdades, que muito maior do que o não encerramento. A escola é um nivelador social também. E desigualdades nas aprendizagens, mas em muitas outras dimensões. O que é que nós fizemos especificamente sobre o currículo? Em documento produzido na primeira quinzena de agosto, que não se foca apenas nas 5 primeiras semanas, é um documento que dá algumas pistas orientadoras para o ano letivo. Primeiro, identificar que os documentos de referência são exclusivamente o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais. As aprendizagens essenciais, que já estão homologadas há 2 anos, correspondem a um esforço feito entre o Ministério da Educação e as associações profissionais, constituídas por professores que estão no terreno, de fazer uma espécie de downsizing do currículo, ou seja, todos nós sabemos que os programas são muito grandes e por isso o que nós fizemos foi, num exercício muito difícil, tentar identificar aquilo
que é a base comum que todos têm de aprender. Isto é um instrumento muito importante para nós podermos ajustar a ritmos e a circunstâncias que vão acontecendo. Também nestas orientações, isto muito a propósito de recuperação e de nivelamento posterior, dito às escolas para, em cada departamento, na forma como as escolas estão organizadas, nas ciências, nas línguas, etc., haver uma identificação, face ao que se perdeu no terceiro período, porque houve perdas efetivas no terceiro período, uma distinção entre o que são conteúdos, áreas que se perderam e se perderam mesmo, e outras que são impeditivas da progressão. Vou dar aqui 2 exemplos da minha área enquanto linguista. Eu, se estiver num primeiro ciclo, nos primeiros anos, e se não tiver passado do estabelecimento da relação entre letras e sons, entre fonemas e grafemas, eu não vou conseguir ler fluentemente. Portanto, isto significa que tenho de pôr aí uma enorme incidência em termos de estratégia de ensino. Agora, se eu tinha lá que era preciso ler os Lusíadas até ao fim e deixei o último canto por ler, o não ter lido esse último canto não é tão sério como eu não dominar técnicas de leitura, de escrita e uma série de outros conhecimentos que são impeditivos de eu avançar para a frente nestas coisas. Mas quem é que vai fazer essa triagem? É a professora, é escola a escola? Essa triagem já está feita. Há um lado que tem de ser um bocadinho escola a escola, porque as perdas podem ter sido diferentes. Depois há estas orientações já de caráter geral, que focam exatamente nisto e neste centrar o currículo nas aprendizagens essenciais. E depois há um trabalho também, que está previsto na resolução do Conselho de Ministros, que até foi um bocadinho mal entendido da altura, porque certamente não explicámos bem, que é, no final deste primeiro período, nós termos por via amostral, um bocadinho o retrato de aprendizagens comprometidas. Isto permite também, neste trabalho de monitorização, ir vendo áreas de incidência. Depois, nestas coisas surge sempre, então, e depois o exame nacional no final do ano, etc. Eu já quando foi o primeiro encerramento, tenho dito sempre, vamos primeiro preocupar-nos como aprendemos, como se consegue ensinar, e depois a avaliação deve refletir isso, e não o contrário. Se eu puser aí os cavalos a correr e os meninos a aprender, porque depois há um exame no fim do ano, o que isto vai significar é que essa sua preocupação, nossa preocupação com as desigualdades, só vai aumentar. Só vai aumentar porque não estamos a olhar para aqueles alunos que ficaram mais para trás. Já este ano, o IAV fez adaptações possíveis nas provas, que já estavam feitas à data do encerramento, mas também no mesmo documento de orientação para a recuperação e consolidação de aprendizagens, há a introdução por parte do IAV de algumas notas que depois serão consolidadas quando saírem as informações prova sobre aquilo que as provas refletirão. Porque, volto ao início, nós não podemos assumir, num ano que tem muito poucas coisas normais, em que queremos voltar à normalidade equilibrada, com esta tranquilidade responsável, que tudo se adapta, tudo converge para termos frentes ativas com transição entre regimes, bem-estar pessoal, comunitário, desenvolvimento emocional, mas depois há uma vaca sagrada que permanece imutável, em que nada acontece. Não. Avaliar é tomar um pulso ao sistema e é um instrumento para o sistema que nos permite também e que deve sempre refletir o que foi o percurso de aprendizagem. Portanto, é disto que falamos quando falamos de diferenciação. Nós estamos mesmo a chegar ao fim, vou fazer assim uma ronda rápida, vou começar pelo Secretário de Estado com 2 perguntas também muito rápidas, que é, quando chegam os funcionários para as escolas e se já estão a pensar em contratar mais, visto que o sindicato diz que este número de 700, creio eu, não chega sequer para cobrir aqueles que se reformaram,
E outra questão muito rápida é como é que vai funcionar a substituição de professores? Se não está muito preocupado com isso, no ano passado não havia pandemia e houve imensas dificuldades, principalmente em alguns centros urbanos, nomeadamente até por dificuldades financeiras desses professores se deslocarem, às vezes 300 quilómetros. Como é que vão tratar destes dois problemas muito específicos, que são problemas que já vêm de trás e que com certeza se agravarão este ano? Específicos, mas fundamentais. Exatamente. Por um lado, nós temos, conforme estava previsto em Orçamento de Estado, estamos a fazer a revisão da portaria de rácio dos funcionários, que permitirá calcular essa insuficiência de funcionários em algumas escolas. Importa também lembrar que nos últimos anos nós colocámos nas escolas mais de 2.500 funcionários e constituímos uma bolsa para as substituições, que não existia, porque não existia a forma de recrutamento que existe para os professores, em que é possível substituir um professor uma semana, se tudo correr bem, se houver candidato disponível, etc., se o professor fizer a aceitação do horário. E, portanto, isto já foram passos importantes e com um impacto financeiro também muito considerável para melhorar o nosso rácio de funcionários por número de alunos. Dou-lhe um exemplo. Hoje temos, ao contrário do que tínhamos antes da revisão da última portaria, a capacidade de ter um assistente operacional por cada sala de pré-escolar. E até aí havia assistentes operacionais partilhados. Não é? Depois também temos de ter consciência que há um número elevadíssimo de baixas que são colocadas e que também são um problema. Mas vai haver alguma alteração este ano para vir mais gente para a escola? A portaria de rácio está a ser trabalhada exatamente para podermos reforçar assistentes operacionais. Tem ideia em quantos? Não. Ela está ainda, as contas estão feitas, houve diálogo também com representantes das escolas e também com outros partidos com assento parlamentar, que estão na base desta proposta no Orçamento de Estado, para conseguirmos um reforço significativo e até alguma agilidade nos processos de recrutamento. Relativamente aos professores, nós temos na administração pública a forma mais rápida de substituir um funcionário em situação de doença. Não há nenhum setor em que se consiga dizer o diretor pede à terça-feira ao substituto e na sexta-feira já pode estar, sexta ou segunda-feira seguinte, já pode estar colocado na escola. Com isto, também temos a consciência de que nós estamos a entrar num período que vai acelerar nos próximos anos, de muitas aposentações, com um corpo docente com uma idade maioritariamente muito mais elevada do que todos desejaríamos no país, e isso leva a uma tendência de aumento de situações de doença, etc. Agora, isto já era um problema. O que nós temos vindo a fazer é a agilizar estas substituições, a pôr até algumas barreiras à não aceitação de horários, mas tal como a pandemia não resolve tudo, não é? E torna evidentes vários problemas que nós temos nos vários sistemas, aqui no caso no sistema educativo, conforme está no programa do Governo, que este contexto específico que vivemos seja também uma oportunidade para começarmos a ter um debate sério, muito ponderado sobre o sistema de recrutamento e colocação de professores, porque tem falhas que são evidenciadas neste tipo de situação. Vai começar essa discussão. Manuel Pereira, esta é uma preocupação que presumo que também tenha, não é? A substituição de professores e a falta de funcionários nas escolas. De facto, sim, sendo certo que volto a dizer, o país é todo diferente, as escolas são todas diferentes e as dificuldades de substituição de docentes, enfim, têm sido mais gritantes nas zonas urbanas e suburbanas, por razões que aduziu, especialmente porque, enfim, deslocar-se, ter que arranjar casa em Lisboa, os professores não ganham para as despesas. Relativamente aos assistentes operacionais, eu queria referir aqui um pequeno pormenor. De facto, o Ministério tem recorrentemente dito que tem reforçado o número de assistentes operacionais nas escolas.
e o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, é verdade, nos últimos 2 anos ou 3 foram colocados 2.500 ou mais do que isso. Mas também se apresentaram provavelmente o mesmo número. E a verdade é que os concursos que foram abertos recentemente, na prática, não aumentaram o número de assistentes operacionais nas escolas, porque em muitos casos apenas os concursos permitiram que alguns assistentes operacionais que estavam nas escolas de Recibo Verde ou por outra razão qualquer, tenham entrado eles próprios em concurso para o lugar que já ocupavam. Portanto, esta é uma situação preocupante. Por outro lado, também o Ministério normalmente fala de que tem uma bolsa de recrutamento para assistentes operacionais para as escolas, mas o Ministério fala de 2/3 das escolas, porque 1/3 dos agrupamentos pertence às autarquias. E as autarquias, as escolas e agrupamentos que pertencem às autarquias, não têm nenhuma bolsa a que recorrer para substituir assistentes operacionais. E eu sei do que falo, porque sou na mesma situação. Tenho vários assistentes operacionais de baixa médica, não tenho forma de os substituir nunca há vários anos. Portanto, era preciso que o Sr. Ministro da Educação fosse ministro de todas as escolas e não só 2/3 no que diz respeito aos assistentes operacionais. E, portanto, é uma preocupação. Eu posso dar o exemplo, enfim, vale o que vale. Na escola onde eu trabalho, perante a dimensão do trabalho que temos pela frente, perante a necessidade imperiosa de garantir confiança e tranquilidade a toda a gente, e perante a necessidade de ter mais recursos que não temos, os assistentes operacionais da escola onde eu trabalho ofereceram 1 hora por dia para podermos aumentar o número de assistentes operacionais. Isto é, a lei manda que trabalhem 7 horas e eles oferecem 1 hora por dia. Em cada 21 assistentes operacionais eu ganhei 3. Estamos todos a trabalhar em conjunto. E não me interessa nada estar a gritar que me faltam assistentes operacionais. Não vale a pena. E, portanto, mesmo é encontrar soluções locais. E quando há esta cooperação, esta solidariedade imensa das pessoas, é sempre muito mais fácil. Portanto, se não é nenhuma crítica velada ao Ministério da Educação, o Sr. Secretário de Estado, com quem falamos imensas vezes, sabe disto, não é a primeira vez que nos ouve, mas também queria aproveitar para deixar uma palavra de homenagem a estas pessoas que prescindem às vezes do seu tempo em nome de um bem maior. E neste caso o bem maior é a saúde de todos. Mas qual é a dificuldade, João Costa? É dinheiro? É dinheiro? Os 125 milhões que o Ministro da Educação falou para contratações a 30 de junho, não, qual é o valor que é usado? Né? Por que é que não se contratam mais? Vamos lá ver, eu posso eventualmente esclarecer, não é? E temos até muito rápidos. Mesmo muito rápido. Nós temos aí várias coisas, não é? Temos o processo administrativo de recrutamento de um funcionário é moroso, porque é um funcionário público. Temos... Quanto mais tempo demorarmos a começar, mais tempo leva a ele a chegar. Por exemplo, o caso que o Dr. Manuel Pereira dizia sobre a bolsa de substituição. Em alguns casos, houve atraso também, até em algumas escolas que não tinham aberto ainda os concursos, não é? Isso foi identificado, conversámos sobre isso e até as associações de diretores nos ajudaram a fazer o alerta. Mas se a base não chega, não é? O problema aqui, daquilo que eu percebo, é a base. A base é logo curta. Portanto, por que é que essa base não é imediatamente aumentada? A base não é necessariamente curta. Nós temos, de facto, sobretudo, problemas de substituição em contexto de doença e de aposentação, como disse o Dr. Manuel Pereira. E esse é o cerne do problema, não é tanto uma falta generalizada nos números atribuídos às escolas. Já agora, só também dizer, lembro do Presidente da Câmara de Vila Real, o Dr. Rui Santos, num outro debate, mostrar com números que nas escolas em que os funcionários estão sob responsabilidade das autarquias, que há menos carência de funcionários no dia-a-dia das escolas. Portanto, nós temos de também ter estes dados todos em conta, mas é um problema em que o Governo tem estado empenhado desde a última legislatura e continua empenhado neste momento. Dr. Jorge Amil Dias, vem aí o inverno, as crianças têm viroses a toda a hora e aquilo que normalmente descansa aos pais, que é uma virose. Este ano vai deixar muita gente muito aflita. Como é que nós podemos gerir isto? É verdade, é um problema sério que pode ter dois aspectos. Por um lado, as medidas de proteção que têm sido implementadas tentam proteger-nos do contágio pelo coronavírus, mas são também seguramente eficazes, ou pelo menos terão algum impacto na proteção contra outras viroses correntes durante a época fria. E eu espero sinceramente que
que de facto isso aconteça e que possamos ter, com sorte, com o plano de vacinação que está a ser implementado contra a gripe, que possamos ter uma redução razoável do número de outras infecções no inverno. Ao mesmo tempo, é necessário que, ao nível médico do Ministério da Saúde, que haja eventualmente uma redefinição dos casos pediátricos que justificam ir a correr à urgência do hospital ou fazer o teste de detecção de coronavírus. Porque, de facto, corremos o risco de empanturrar as urgências, perdoa uma expressão, mas empanturrar as urgências com crianças com doenças ligeiras, que vão todas fazer o teste do coronavírus e deixar na sala de espera durante muitas horas crianças com doenças mais sérias e que precisariam de cuidados mais rápidos. Portanto, é necessário, efetivamente, que do lado médico que haja uma redefinição e um consenso acerca de como atuar nas situações em que, com toda a probabilidade, estamos perante uma infecção ligeira, mesmo que eu falhasse o diagnóstico e fosse um Covid e eu achei que era um síndrome gripal, provavelmente não viria daí grande consequência para a saúde da criança, numa criança pequena e com adequado acompanhamento médico, mas mantenhamos os corredores de acesso para todas as outras doenças em condições de preservar o bem maior que é a saúde de toda a população pediátrica. Portanto, efetivamente, há um desafio importante para a comunidade pediátrica, para a comunidade médica pediátrica, e precisamos de regras definidas superiormente, mas também consensuais entre as sociedades médicas, no sentido de definir onde é que devemos atuar mais rapidamente e o que é que poderá eventualmente ser menos prioritário. Mas se me permitir comentar uma questão que foi abordada durante este debate muito, muito brevemente, foi mencionado, ou foi discutido, e a professora Margarida abordou o impacto emocional e o impacto que esta crise toda vai ter na população infantil, na população escolar, em todos nós. Eu gostava de recordar que esta é provavelmente a maior crise da vida de cada um de nós, mas está longe de ser a maior crise da humanidade e, apesar de tudo, a humanidade conseguiu ultrapassar. Eu lembro-me, quando era pequeno, quando o meu irmão ou eu deixávamos alguma comida no prato, a minha mãe ficava muito, muito zangada, muito preocupada, porque ela viveu a crise da Segunda Guerra Mundial, as carências tremendas, a gripe espanhola. Portanto, seguramente que isto vai deixar cicatrizes em todos nós e mais ainda na população que está a crescer. E que daqui por 30 anos ou 40 anos dirão aos seus filhos e aos netos: há anos houve aqui uma crise terrível e custou-me passar por isso, cada vez que passava por alguém perto durante anos eu ainda tremia, mas pronto, e a vida continua. Portanto, tínhamos uma palavra de esperança que mal ia a humanidade se não fosse suficientemente resiliente para aguentar estes abanões e voltar a uma razoável normalidade. O que é claramente diferente dos cuidados à população doente, que é outra coisa. E nunca estivemos tão bem equipados para a enfrentar, não é? Claro, é verdade. E gostava de, se me permitir também, pegar nas palavras do Dr. Manuel Pereira. Temos mesmo que ser rápidos agora. Muito, muito rápido. Que sejamos capazes de implementar com criatividade as soluções que em cada local sejam mais adequadas. Se calhar envolver os alunos de determinada escola em grupos de 3 ou 4 e colaborarem de alguma maneira no asseio das instalações, aprendem a limpar melhor a louça depois de lavar em casa, depois do jantar, e não lhes fará grande mal. Portanto, há um bem maior, que é preservar a saúde da população e da comunidade, e para esse bem maior, todos os sacrifícios têm de ser, e cada um de nós tem de dar um passinho mais, da mesma maneira que os auxiliares já dão 1 hora a mais de trabalho. Se cada um de nós colaborar mais um bocadinho, provavelmente o futuro será menos doloroso. Professora Margarida, termino consigo e com esta ideia da cooperação de todos e com uma pequena provocação que eu sei que lhe é cara, que é esta questão de que tanto se tem falado das aulas de cidadania. Se calhar este é mesmo aquele ano em que ela é fundamental, não?
Tem que ligar o seu microfone. Olha, pronto, obrigada por essa questão, realmente é uma questão que me é muito cara e que eu ultimamente, apesar de ter chegado hoje de férias, eu tenho passado muito das minhas férias enfim, a equacionar esta questão. A questão da educação... Só para explicar, a professora Margarida esteve no início deste processo, não é? Sim, quando esta área foi criada. Isto já vem de há muitos anos, há mesmo muitas décadas, não é? A minha tese de doutoramento foi sobre esta área, pertencia ao grupo do GTES com o professor Daniel Sampaio, que esteve na gênese enfim, do embrião disto tudo, e realmente um espaço na escola que não seja só dedicado a trocas académicas entre professores e alunos, mas onde os alunos aprendam a ser e possam pôr questões, é de uma importância fundamental. Neste momento nós temos este formato, um formato da educação para a cidadania que fala das pandemias, não é? Que ainda agora as pessoas da saúde pública que também escrevem, falavam que era um dos grandes desafios junto com a pobreza e junto com o terrorismo que nós vamos ter daqui para a frente, e nós temos espaços onde os professores formados falam com os alunos de como é que eles são, como é que se vive no dia a dia, como é que é ser cidadão neste país. Eu acho que isto é uma coisa bonita e mais, nós fomos pioneiros a nível desta dinâmica, e eu e o professor Daniel Sampaio, já na altura, não é? Portanto, em 2000 e picos, fomos convidados por vários governos para ir falar do modelo português, que era um modelo inovador. Olha, isto foi realmente muito interessante. E depois, por outros motivos, lá andou para trás e agora voltámos outra vez a ter esta área. E realmente, eu digo, eu fiquei um bocadinho perturbada e perplexa ultimamente, como é que numa altura em que eu apelaria, a palavra seria confiança, coesão, participação de todos os cidadãos de qualquer idade, enfim, em restabelecer uma normalidade nisto tudo, aparece outra vez esta polémica, e esta polémica parece-me um mito urbano um bocado medieval, que há bocadinho falava, cada um fala daquilo que sabe, mas não, depois de repente quando há estes problemas fraturantes, parece que cada um fala do que sabe e do que não sabe, e aparece aqui uma polémica estéril, puerenta, que desestabiliza os miúdos à volta de quem é que é os miúdos são propriedade de quem? Isto parece uma coisa muito escravagista, não é? Os miúdos são propriedades de quem? Os miúdos são cidadãos como nós, não é? E o papel do professor não é, como parece às vezes, enfim, por aí, abrir a cabeça dos miúdos e meter doutrina. Não, o professor tem um corpo científico, o professor tem conhecimentos, o professor tem métodos. E o psicólogo também tem conhecimentos e tem métodos. Não há ninguém numa escola, enfim, pode haver uma pessoa no país todo, mas está completamente escondida, que queira ter uma aula para abrir cabeças e meter doutrina. Isso não acontece. Nós somos um Estado democrático, laico, e, portanto, não acontecem essas coisas nem para um lado nem para o outro. E, portanto, esta disciplina tem a maior importância. E está aqui o professor João Costa e eu apelo para que continue com ela, e continue com ela com caráter obrigatório, porque não é um dever das crianças irem à aula, é um direito das crianças irem à aula, numa altura destas, e conseguirem ter um espaço onde conversam e são eles e podem ser ajudados a pensar e a refletir, que é para isso que esta disciplina serve, não é para doutrinar ninguém. Num espaço onde eles próprios até poderão colocar algumas das angústias que esta pandemia pode estar a provocar-nos. E se eles sabem fazer perguntas, eles estão preparados para ouvir a resposta. E a resposta não vai ser que os professores também não dão conselhos, não é? A resposta vai ser ajudar a refletir, ajudar a encontrar respostas eles próprios. Obrigada por essa pergunta, por acaso foi. Muito obrigada a todos, muito obrigada por terem participado. Nós passámos um bocadinho o tempo, mas vamos ter mesmo que ficar por aqui. Obrigada a todas as pessoas que estiveram a acompanhar este webinar através da rede social do Facebook do Jornal Público, ou através do site, ou através do nosso canal de YouTube, e a todos um bom regresso às aulas.